Na primeira oportunidade que tive solicitei a Papai Noel informações sobre as principais superstições dos judeus daquela época. Entre outras figurava, efetivamente, a de não empreender viagem alguma, por breve que fosse, sem antes ter colocado um rabo de raposa ou um trapo vermelho entre os olhos da cavalgadura. Por exemplo, se no banquete 2 convidados atiravam um ao outro bolinhas de pão, era garantido que ficariam doentes. Outra das superstições, relacionada com a presença dos demônios nas latrinas, chegava a sugerir que se fosse ao referido lugar na companhia de um cordeiro. Desta forma, o judeu podia fazer as suas necessidades sem problemas. Do M. Arrastando os pés sem forças e com a alma duramente castigada, foi sentar-se nas escadas de mármore da porta. Durante uns minutos não me atrevi a sair do perto do fogo. O infeliz discípulo enterrara o rosto entre as mãos pequenas e calejadas, marcando o evidente desespero como uma ininterrupta e ritmada oscilação frontal do corpo. Eram 4 da madrugada. Consumara-se a terceira negação pública. O silêncio continuava a dominar Jerusalém. Ao longe, a espaços, ouviam-se alguns dos muitos cães vádios que eu vira na minha passagem pela cidade santa. Foram aqueles quase sempre queixosos latidos a trazer-me à memória outro fato que, precisamente, ainda não se tinha registrado. Pedro negara o seu mestre 3 vezes, mas no entanto, eu não tinha ouvido o famoso canto do galo. Não que este episódio me preocupasse demasiado, muito menos quando estava vivendo, e sofrendo, as angústias de Simão totalmente exausto e abatido junto ao portão de entrada da casa de Anás. Contudo, e enquanto esperava o amanhecer procurei apurar o ouvido. Meditando sobre este pormenor compreendi que os galos de Jerusalém não podiam ter iniciado os seus característicos cantos pela simples razão de que ainda faltava mais de 1 hora para amanhecer, naquela sexta-feira, 7 de abril, como se tem em outros momentos o nascer do sol deu-se às 5h42. A certa altura cheguei a acreditar que os evangelistas tinham voltado a enganar-se. As 3 negações, 2, como disse, tinham acontecido e os cronômetros monoiônicos do módulo marcavam 4 da madrugada. Mas não. Desta vez não houve erro, embora as versões dos escritores sagrados também não coincidam 100%, mas tenho de me prender a uma rigorosa ordem cronológica. A lei judaica permitia este tipo de maldições, contra o pai e a mãe, desde que a maldição não fosse nominal. Neste sentido, Pedro teve especial cuidado em não citar os nomes de batismo dos seus progenitores. Do M. 2 Cavalo de Troia dotou o módulo de um sistema múltiplo de relógios, cujo fundamento não era o sistema tradicional de radiação do sexto 133 dos relógios atômicos, mas sim a manipulação ou aprisionamento de um só íon, num campo magnético, mediante o uso de um delgadíssimo feixe de laser. É quase certo que este novo sistema de medição do tempo, com uma precisão 100.000 vezes superior à dos relógios atômicos, participe definitivamente na vida do homem nos próximos anos. Graças a estes sofisticados instrumentos, o orto aparecimento no horizonte do limbo superior do Sol, para Jerusalém, latitude aproximada 32 minutos N, foi calculada pelas 5h42 naquele 7 de abril do ano 30, sempre tempo local. Quanto ao ocaso ou desaparecimento abaixo da linha do horizonte do limbo superior do Sol, foi calculado às 18h22. Teve-se em conta a refração, que, nos acontecimentos referidos, eleva o astro aproximadamente 34 segundos de arco. Para esta latitude, a variação das horas de orto e ocaso é, aproximadamente, de 4 minutos por cada 5 graus de separação em latitude. Do M. Quando achei que Pedro estava mais calmo, eu também me retirei do grupo dos levitas. Deixei-me cair junto do discípulo e aproximei a mão do seu ombro esquerdo. Pedro teve novo sobressalto. Interrompeu aquele movimento quase catatônico e, ao verificar que era eu, suspirou aliviado. Durante algum tempo não falamos. Que podia eu dizer-lhe? Dali a pouco, Pedro, que tinha recuperado o ânimo, olhou-me fixamente, exprimindo uma ideia que ainda me deixou mais confuso.
Reparaste, Jazão, com que habilidade destruí as acusações daqueles servis escravos do templo. Um sorriso mecânico acompanhou as inesperadas palavras de Simão. Compreendi, então, que a sua máxima preocupação naqueles momentos não era, como acreditara, o bem pouco nobre fato de ter renegado seu amigo. Nada disso. Em minha opinião, Pedro não tinha a consciência clara de ter traído um mestre. O que o angustiara e aterrorizara era a ameaça de um possível encarceramento. Esta suspeita, que foi ganhando terreno no meu coração, viu-se confirmada pelos comentários seguintes do apóstolo, que a si próprio se felicitava por ter evitado a sua identificação. Além disso, aquelas mulheres, acrescentou Pedro, dizendo em voz alta aquilo que pensava, não têm autoridade moral. Não podem interrogar-me, não tem direito, não tem. O Galileu repetiu aquela monótona cantilena como se precisasse se justificar, e em momento algum lembrou ou disse o nome de Jesus. Penso não estar enganado se disser que o pescador só teve verdadeira e definitiva consciência do seu feio gesto ao escutar o canto dos galos da cidade. Só então recordou a profecia do mestre e assumiu todo o peso da sua infidelidade. Quando o interroguei sobre a sorte dos companheiros, Pedro nada soube dizer-me. Ignorava tudo. Só se lembrava que, quando se encontrava a poucos metros da cerca de pedra do jardim de Simão, qualquer coisa o obrigou a deter a fuga. Cego de raiva, escondeu-se entre as oliveiras, disposto a seguir o grupo que tinha capturado o rabi. E ali continuamos até que, poucos minutos antes da alvorada, a porteira e a serva que tinha comprometido a segurança do apóstolo com as suas perguntas voltaram à carga. Aproximaram-se de nós inesperadamente, quase sem levantar a voz. A porteira comentou em tom sereno, sem a malícia inicial: tenho a certeza de que és um dos discípulos deste Jesus. Não só porque um dos seus fiéis me pediu para te deixar entrar no pátio, como ainda porque o meu irmão te viu no templo com aquele homem. Para que negar? Pela quarta vez Pedro negou qualquer ligação com o Nazareno. Porém, nesta ocasião, a sua negativa foi muito mais fria e calculista. As suas ideias sobre a falta de autoridade legal das mulheres para o acusarem e o fato de um novo ataque não ser feito em público, foram, em minha opinião, decisivos. Mas nem Pedro nem eu contávamos que justamente naqueles momentos, quando a claridade do novo dia despontava a leste, no interior da mansão começaram a ouvir-se algumas vozes. Pusemo-nos de pé, ao mesmo tempo que um dos criados de Anás saía precipitadamente, alertando os guardas. Tudo aconteceu tão rapidamente que nem conseguimos reagir. De repente, no umbral da porta apareceu o mestre. Continuava atado. Junto dele, João, o legionário e mais 2 servos de Anás. Pelo espaço de 1 minuto, enquanto os levitas do templo se organizavam para escoltar o preso, Jesus levantou lentamente a cabeça, voltando o rosto para nós, que continuávamos à sua direita e a pouco mais de 2 metros. A luz trêmula e avermelhada dos achotes, os olhos do Galileu cravaram-se única e exclusivamente nos do seu amigo Pedro. Jesus não sorriu, mas o seu olhar transmitia uma profunda e comovedora mensagem de amor e de piedade. Com aquele gesto, o gigante chegou como nunca antes conseguira ao aturdido coração do renegado. Não havia necessidade de palavras. O mestre parecia saber o que acontecera durante aquelas quase 3 horas passadas no pátio do antigo sumo sacerdote, e Pedro, ao receber aquela intensa mensagem, começou a avaliar em profundidade a dimensão da sua culpa. Naquele instante, quando o soldado romano atrás do Nazareno o obrigou a descer as escadas com violento empurrão, ali perto, um galo rasgava o silêncio da alvorada em canto demorado e estridente. O amigo do mestre empalideceu. A porteira, que permanecia a nosso lado, dirigiu-se velozmente para a cancela, abrindo a rangente porta de ferro, e o grupo de levitas, cercando sempre o mestre, saiu da casa de Anás. A partir daquele momento, e durante algum tempo, outros galos encheram com seu canto os primeiros alvores daquela sexta-feira 7 de abril, que nunca poderei esquecer. Teria dado tudo para continuar ao lado de Pedro. Creio que a partir do canto do galo, o apóstolo deixou de ser o mesmo.
É certo que o inexplicável prodígio da ressurreição do Mestre o afetou decisivamente. No entanto, aquelas negações pesariam para sempre na sua alma. Ali, estou convencido, morreu, se não toda, pelo menos boa parte do Simão assustadiço, grosseiro e vaidoso. O seu espírito recebera o mais rude dos golpes. Não era certo, como pretenderam alguns comentaristas que se apoiam nos escritos rabínicos Baba Gama, v. 7, v. 10 e 82b, que a criação de galinhas estivesse proibida em Jerusalém. Pensava-se que, ao escavarem, podiam desenterrar coisas impuras. Segundo a Misn, o canto do galo servia precisamente como sinal para o toque das trombetas. Assim o confirmam os textos da Sukkah 5, 4, o Tamid 2 e o Ioma 1, 8. Entre as informações fornecidas pelo computador do módulo garantia-se que a Misn se refere a um galo de Jerusalém que, segundo Yehuda Ben Baba, tinha sido lapidado por ter morrido um homem. Segundo parece o referido galo trespassara com o bico o crânio de um menino. Também em Teus.b. Que vi em 10, 361,29, se diz que a criação destas aves domésticas era permitida na Cidade Santa, sempre quando se dispusesse de um jardim ou de uma estrumeira onde pudessem escavar. N. Do M. Mas a missão exigia que permanecesse o mais perto possível do Nazareno. Numa breve corrida juntei-me a João e ao soldado romano. Ao atravessar a porta de entrada do palacete de Anás, surpreendeu-me ver João Marcos desta vez coberto por um manto. Como chegara ele até ali? Não pude parar para lhe perguntar, mas deduzi que, depois de escapar aos legionários, teria arranjado aquele manto, seguindo a escolta romana, tal como João Zebedeu e Pedro.